leitores de plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Então roda a vinheta, introdução curta, porque hoje o vídeo é muito legalzinho e diferente. O tema do vídeo de hoje foi uma sugestão de vocês. Eu perguntei lá no Instagram qual o tema, o que vocês gostariam de ver mais aqui no Hora da Resenha, e eles me responderam que queriam mais livros para quem está ingressando nesse mundo agora da literatura. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e aproveita que você já está aí, você já desceu para se inscrever e confere o nosso Instagram e o Twitter, @Hora da Resenha, os dois. O link está aqui na descrição, então não deixe de conferir. E começando agora a falar do vídeo de hoje, como eu já disse anteriormente, são livros para quem quer começar a ter o hábito da leitura. Antes de tudo, eu gostaria de falar que, na minha humilde opinião, quando você vai começar a ler um livro, primeiro você tem que entender qual o seu gênero literário. Ou seja, se você gosta mais de romances, mais de mistério, mais de terror. Porque não adianta você ser uma pessoa que curte muito romance e tá se forçando a ler uma fantasia, por exemplo. Você não vai curtir o livro e vai acabar pegando um certo ranço da literatura. Então, para começar a ter o hábito, assim, se você já tem o hábito, já é uma coisa diferente, né? Mas caso você esteja ingressando agora no mundo literário, tente primeiramente entender qual o seu gênero para que a leitura seja mais fluida. Você tenha meio que um porto seguro nesse universo literário. E pensando nisso, eu separei alguns gêneros. São 2 indicações, mais ou menos por gênero. Então, eu vou trazer aqui vários tipos de livros e você tenta ver com qual você se identifica mais. Lembrando também que essa é só a minha opinião. Tem diversas outras obras que mereciam estar aqui, só que eu fiz uma limpa. Até porque se eu falasse de todas, ia demorar o vídeo pra caramba. Então, esse do vídeo também não é uma resenha. É mais uma indicação. Eu vou chegar aqui e vou falar. Eu já deveria ter começado o vídeo, porque ele tá ficando um pouco longo. Então é isso, não esperem uma resenha. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando um pouquinho mais detalhadamente de cada livro. Mas isso daqui é só pra vocês conhecerem um pouco mais da obra. A primeira obra que eu vou trazer aqui eu acho que vocês puderam perceber, eu sou muito fãzona dela, então não poderia ser outra. Isso mesmo, Harry Potter. Estou falando da saga de 7 livros do bruxinho mais famoso do mundo. E esse é um livro do gênero fantasia aventura. E nele nos é apresentado o garoto de 11 anos, Harry Potter. Ele perdeu seus pais, ele é um órfão, e acaba indo morar com seus tios. Só que nada lá é bom, ele acaba sofrendo diversos abusos dele, até ser obrigado a dormir debaixo da escada. Então os tios tratam ele super mal. E em um belo dia, ele recebe uma carta que contava que, na verdade, o jovem era um bruxo e tinha uma vaga garantida na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. E é nesse desenrolar que a nossa história acontece, porque além de ter descoberto um mundo completamente novo, o jovem também descobre que seus pais foram assassinados por um tal de Lord Voldemort e o rapaz deveria ter morrido. E o nosso vilão se vê freneticamente obcecado em perseguir o menino, porque o garoto sobreviveu ao feitiço mais potencial de todos. Então, além dele ter que enfrentar esse novo mundo, ele tem que enfrentar um vilão com seus só 11 anos. Mas ele não está sozinho, já que na escola ele conhece o Rony e a Hermione, que são figurinhas cruciais para o desenvolvimento de toda a história. E essa é uma indicação minha, sem dúvida nenhuma. Tem linguajar simples, um universo gigantesco que você vai se apaixonar e eu tenho certeza que vai se tornar uma das suas obras favoritas de todos os tempos. E o segundo livro que eu quero trazer para vocês é Percy Jackson, que também é uma saga espetacular, conhecidíssima, que conta a história do menino Percy, que nunca se adaptou muito bem ao nosso mundo. Ele, em 6 anos, frequentou 6 escolas diferentes e possuía dislexia, então ele tinha muita dificuldade no aprendizado.
E tudo parece fazer sentido quando o molequinho descobre que ele é filho de ninguém menos que o Poseidon. Isso mesmo, o deus dos mares é pai do nosso protagonista. E ele descobre que tem um acampamento de filhos semideuses, que são os filhos dos deuses olimpianos, dos 12 deuses olimpianos. Lá ele conhece diversas pessoas que são cruciais para a história, só que tem um pequeno detalhezinho, pequenininho. Lá no Olimpo tá tendo uma briga entre Zeus, Hades e Poseidon, porque o raio de Zeus sumiu e é destinado ao nosso protagonista salvar esse raio. Então nosso desenrolar todo vai de um menino que saiu do nada, virou um semideus e agora tem que salvar o raio dos Zeus. E é uma história super magnífica. Eu adoro os livros do Rick. Pra mim, assim, na minha opinião, se você quer ingressar nesse mundo de mitologia, o Rick é uma ótima pedida. Ele tem de mitologia grega, egípcia, romana, então tem pra todos os gostos. E o Percy Jackson é só um exemplo, mas se vocês quiserem ingressar em qualquer um dos outros livros, eu super indico. A minha terceira indicação é A Menina que Roubava Livros. Ela se passa na Alemanha nazista, então se você gosta desses cenários de guerra, é uma ótima pedida. E conta a história de uma garotinha chamada Liesel. Ela acaba de ser adotada pela Rose e pelo Hansel, eu acho que esse é o nome deles. Como se passa na Alemanha nazista, tá tendo aquele negócio de guerra, né? E é uma situação bem complicada. A gente acompanha o desenrolar da vida da Liesel, não é nada fácil. Ela acaba ajudando a mãe adotiva dela com os deveres de casa, enquanto aprende a ler com o seu pai adotivo. Só que, naquela época, eles não incentivavam muito a literatura, né? Porque quanto mais você sabe, mais você questiona. Eles sempre queimavam os livros. E a nossa protagonista roubava alguns, enquanto fazia os trabalhos com a mãe. Eu acho que o ponto alto dessa história é quem é o narrador da história. O livro é narrado por ninguém menos que a Morte, que parece ter um apego emocional pela ladra de livros. E é muito legal ver o desenrolar da história, até porque a gente vê a menina crescendo, porque a história começa com ela com 10 anos. Então a gente vê ela crescendo nesse cenário de guerra, roubando livros, e em determinado momento ela vai até ajudar a proteger um judeu. Então eles vão esconder um judeu e tem tensões. Esse livro é incrível, ele traz emoções do primeiro ao último capítulo. Então eu super recomendo. Tem adaptação cinematográfica dele também, que é um sucesso, eu adorei. E se você gosta dessa pegada de ver como as coisas aconteciam, o lado humano da guerra, eu não sei se eu posso falar desse jeito, eu recomendo também o Diário de Anne Frank. São relatos verdadeiros de uma garotinha que passou toda a sua adolescência se escondendo dos nazistas, porque ela era uma garota judia. Então é bem interessante ver esse lado de crianças vivendo nesse tempo tão difícil. Então esses dois são livros com temática de Segunda Guerra Mundial, relatos sejam verdadeiros ou fictícios, igual A Menina que Roubava Livros, que valem muito a pena ser conferido, e eu acho que é uma boa pedida caso você vá iniciar a literatura, já que não são obras muito complexas, só que trazem temas muito importantes. E o terceiro livro é para quem gosta daqueles mistérios investigativos, e não poderia ser outro livro além de Os Crimes ABC, da Agatha Christie. Primeiramente, que é uma escritora que eu sou cadelinha, porque eu acho que a Agatha Christie tem uma forma de escrita muito única. Ela desenvolve tudo e você não suspeita de quem é o assassino. No livro em questão, uma série de crimes está acontecendo e o assassino parece seguir 3 normas. A primeira é de que ele vai rigorosamente seguir o alfabeto. Ou seja, a vítima tinha que começar com a letra A e morar numa cidade que se iniciasse com a letra A, assim como B, C e consecutivamente. A segunda norma era de que ele sempre deixaria um folhetinho, um panfletinho do trem da Grã-Bretanha, e esse panfletinho tinha o nome ABC. Curioso, né? A terceira regra, e a mais sádica de todas, é que ele sempre enviava uma mensagem, uma carta, né? Porque a gente tá falando de um tempo antigão, ao detetive
Hercule Poirot, onde ele contava quando e onde aconteceria o próximo crime. Ou seja, o assassino se achava muito inteligente, só que ele não contava que o detetive era até mais inteligente que ele e acaba aceitando esse desafio, porque ele vê dessa forma, ele se sente desafiado, o detetive, né, a ir até lá e ele acaba tendo respostas surpreendentes sobre muitas coisas. Eu acho que todos os livros da Agatha Christie têm essa pegada de te surpreender até a última página. O Assassinato no Expresso Oriente é uma outra boa pedida. Morte no Nilo também é ótimo. Então, se você gosta desses livros, conheça um pouquinho mais da Agatha Christie. Além da Agatha Christie, eu recomendo também os livros do Sherlock Holmes. Tem um em específico, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, que pra mim são as melhores coletâneas de todos os casos do detetive, eu não diria o mais famoso, mas muito conhecido. Então, se você curte esses mistérios, são 2 livros que eu recomendo super, com uma leitura bem dinâmica, que vai te cativar e te prender. A minha próxima indicação não é bem um livro em específico, mas sim um escritor. E especificamente os contos desse escritor. Estou falando de Edgar Allan Poe. Ele é um clássico da literatura norte-americana e, como são contos, são histórias curtas que conseguem transmitir horror, terror, com um tom melancólico, um ar meio gótico, além de trazer a degradação do ser humano. Porque eu não sei se vocês já conheceram um pouco da história do Edgar, mas ele perdeu muito cedo a esposa dele, então o cara começou a ficar meio loucão, então ele escreve muito sobre essa questão da morte, de algo mais mórbido. O mais impressionante do Edgar pra mim é que ele consegue sair desse tom de morte pra ir pra um romance, pra conversar sobre o cotidiano. Eu recomendo muitos contos, só que os poemas também são lindos. Se você gosta dessas poesias e tudo mais, ele é uma boa pedida e trabalha com diversos temas. Então, você pode circular de um pro outro, que todos vão ter a mesma maestria. Só que eu gostaria de recomendar um conto meu, que é o meu favorito particularmente. O Conto do Corvo. É um livro ótimo. Se fosse pra recomendar, assim, um livro em específico, eu recomendaria o Box. Não tô sendo paga pra fazer essa propaganda, mas é porque eu acho que essa daqui conteram coletâneas muito boas e que valem a pena ser lidas. São livros curtinhos, são fáceis, são contos, né? E é engraçado como ele sai desse romance e vai pra morte. Então eu acho que ele é muito bom pra quem gosta desse tipo de temática. O Conto do Corvo, em específico, é sobre um cara que acabou de perder a esposa. Ele acaba ficando meio birutinha e começa a conversar com um corvo que vai visitá-lo todo dia. E eles têm conversa sobre a vida, é algo muito, muito interessante. Eu acho que o Edgar consegue colocar muito peso nas palavras dele. É algo que vale muito a pena ser lido. E se você tiver um tempinho a mais, estudar. Eu acho que se você quer ingressar nesse mundo aí do terror, o Edgar tranquilamente vai te satisfazer. Eu posso te afirmar isso, porque apesar dele ser um clássico, ele ainda é muito contemporâneo e eu super indico ele. Por fim, eu não poderia deixar de falar do meu tema favorito. Isso mesmo, estou falando dos romances. Deu pra perceber que eu trago muito romance aqui. Na verdade, eu acho que 90% dos meus vídeos são de romances. Mas o que eu escolhi pra você que quer ingressar nesse mundo é a trilogia O Verão que Mudou a Minha Vida, da Jenny Han, a escritora de Para Todos os Garotos que Já Amei. E eu trouxe esse livro, e não a trilogia famosa dela, porque eu acho que ele tem tudo o que uma pessoa amante de romance quer. Nele, nós acompanhamos a Belle, que é uma adolescente de 16 anos, e ao longo de toda a vida dela, ela passa o verão na casa da Suzanne, amiga da mãe dela, e mãe de 2 jovens muito importantes, o Jeremiah, o nome tá aqui, e o Conrad. O Conrad é o crush de infância da Belle desde que ela se entende por gente. Só que o Jeremiah começa a desenvolver uma paixãozinha pela Belle. E a Belle sabe que nunca vai ter nada com o Conrad. Então fica nesse triângulo amoroso que eu acho que é super bem desenvolvido. Além de conter personagens muito fortes e mulheres muito empoderadas. Como a própria Suzanne, que acabou de superar um câncer e ainda tá tentando se recuperar. A própria Belle, ela pode parecer uma personagem fútil por toda essa história se desenvolver.
no Triângulo Amoroso, só que eu acho que ela é uma personagem muito forte. Uma trilogia que me apegou muito, o final é perfeito, e a gente vai acompanhando tudo. Pra mim, eu só indico, só leiam. Um outro romancezinho que se passa num futuro distópico, e eu já falei dele aqui, então eu vou deixar o link aqui no izinho, caso vocês queiram conferir, é A Seleção. É uma indicação clássica pra quem gosta de romance, mas é porque é um livro que você vai se apaixonar, entendeu? Tem os pontos negativos, eu falei em específico no vídeo, eu fiz uma resenha mais elaborada, só que nele a gente conhece a América, que é uma jovem destemida, super forte, poderosíssima, que se candidata à seleção. O que é essa seleção? Um bando de meninas se juntam para viver por um tempo no palácio, para que o príncipe, o Mason, nome tá aqui, gente, desculpa, vai escolher uma delas para se tornar a futura rainha. Por que eu disse um futuro distópico? Porque ele se passa depois de uma possível terceira guerra mundial, onde eles são divididos por castas, então é algo super elaborado, que vale a pena ser lido. Como eu já disse, eu gravei um vídeo falando dele, então não deixem de conferir, porque como eu disse antes, esse vídeo é um compacto dos livros, é uma listinha mesmo, é pra ser algo mais, tchan, dinâmico. Então, é isso. Eu acho que eu consegui englobar todos os tipos. Se você acha que eu esqueci de algum livro, comenta aqui, que quem sabe eu não trago uma parte 2 e eu faço um pouquinho mais desenvolvido e explico um pouco mais de cada livro. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no Hora da Resenha. Aqui você vai encontrar não só resenha, mas como receitas literárias, como análise de livro versus filme, ou listinhas como esse vídeo. Então, vai ser muito importante. Não esquece de seguir o Hora da Resenha em todas as redes sociais, @Hora da Resenha com 2 As. O link vai estar aqui na descrição. E eu vou deixando por aqui. Não esquece de fazer tudo isso. Pode me chamar lá no Instagram, caso vocês queiram mais alguma coisa. E beijo, até semana que vem. E tchau!